Era a final do Campeonato Paulista de 1999, Corinthians contra Palmeiras, Morumbi lotado, 70 mil pessoas nas arquibancadas. E num momento de vantagem no placar, o atacante corintiano parou a bola no meio do campo, olhou para a torcida do Palmeiras e começou a fazer embaixadinhas. Uma, duas, três. A torcida palmeirense explodiu em vaias. Os jogadores do Palmeiras perderam a cabeça. Uma briga generalizada tomou conta do gramado. E Edilson Capetinha correu para o vestiário sorrindo, como se aquilo fosse exatamente o que ele queria. Porque esse era o Capetinha, o jogador mais irritante, mais genial e mais polêmico que o futebol brasileiro já viu. O homem que transformava cada jogo num espetáculo, dentro e fora das quatro linhas. Essa é a história de Edilson Capetinha, o baiano de Salvador, que virou ídolo do Corinthians, fez o Real Madrid de joelhos num Mundial, pegou uma faca no vestiário para se defender do próprio companheiro de time, ganhou a Copa do Mundo e encerrou a carreira quase sem dinheiro. Uma história que só ele poderia protagonizar e que o futebol brasileiro nunca vai esquecer. Edilson nasceu em 23 de setembro de 1970, em Salvador, na Bahia. Cresceu nas ruas da cidade e encontrou no futebol a única saída. Começou no Guarani de Campinas e em 1992 foi para o Palmeiras, onde foi campeão brasileiro em 1993 e bicampeão paulista em 1993 e 1994. A velocidade absurda, o drible desconcertante e aquele temperamento explosivo já chamavam a atenção de todo o Brasil. Em 1994 foi para o Benfica de Portugal. Voltou ao Brasil, passou pelo Guarani novamente e em 1997 chegou ao Corinthians. E foi lá que Edilson Capetinha se tornou uma lenda impossível de ignorar. No Corinthians, foi bicampeão brasileiro em 1998 e 1999. No Brasileirão de 1998 foi eleito o melhor jogador da competição. Campeão paulista em 1999, o ano das embaixadinhas que pararam o Brasil inteiro. E então veio 2000, o momento mais glorioso não só da carreira dele, mas de toda a história do Corinthians. No Mundial de Clubes, o Timão enfrentou o Real Madrid, o time dos Galácticos com Figo, Raul e Roberto Carlos. Ninguém dava nada pelo Corinthians, mas Edilson marcou 2 gols. Um deles recebeu a bola, olhou para o zagueiro Carembeu e enfiou a bola entre as pernas dele antes de bater cruzado para o gol. O Corinthians venceu e foi campeão mundial. E Edilson Capetinha havia humilhado o maior clube do mundo na frente do planeta inteiro. Mas a vida de Edilson nunca foi só glória. As polêmicas o perseguiam com a mesma intensidade com que ele perseguia a bola. Numa partida do Corinthians disputada na Bolívia, o volante Fred Rincon o criticou por perder a bola num contra-ataque. Edilson rebateu. A discussão esquentou. No final do jogo, ele correu para o vestiário antes do colombiano e pegou uma faquinha de cortar laranja que estava no vestiário para se defender. Quando Rincon entrou, a situação quase saiu do controle. O Vampeta precisou intervir. Anos depois, Edilson contou a história no programa Conversa com Bial, na TV Globo, e disse que faria tudo de novo, porque esse era o Capetinha. Nunca se arrependeu de nada. Em 2002, foi convocado para a seleção brasileira e ganhou a Copa do Mundo no Japão e Coreia, o pentacampeonato que o Brasil tanto esperava, o ponto mais alto da carreira. Junto com Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, Edilson levantou a taça mais importante do futebol. Mas fora dos gramados, a vida financeira nunca acompanhou os títulos. Foi preso diversas vezes por atraso no pagamento de pensão alimentícia e anos depois confessou publicamente que havia feito escolhas erradas com o dinheiro que ganhou no futebol. O Capetinha, que humilhou o Real Madrid e fez embaixadinhas no rosto do Palmeiras, entrou no BBB 26 com 55 anos e disse que precisava do prêmio para reequilibrar a vida financeira. Uma confissão que chocou quem havia visto ele brilhar nos anos 90 e 2000. O mesmo homem que havia sido eleito o melhor jogador do Brasil, que havia marcado 2 gols contra o Real Madrid, que havia levantado a taça do mundo, precisava de um reality show para recomeçar. 305 gols em 711 jogos, 3 títulos brasileiros, um Mundial de Clubes, uma Copa do Mundo e polêmicas que nunca acabaram. Edilson Capetinha não foi apenas um jogador de futebol, foi um personagem. O tipo de atleta que o futebol moderno não produz mais. Irreverente, explosivo, capaz de humilhar o adversário com uma embaixadinha e de marcar 2 gols contra o time mais famoso do mundo na mesma semana. E o futebol brasileiro é mais rico por tê-lo tido, mesmo que ele mesmo não tenha sabido guardar essa riqueza. Me conta nos comentários. Para você, Edilson Capetinha foi um gênio ou um desperdício de talento? Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.